Para entender o princípio, o Gênesis, é necessário entendermos, primeiramente, que esse não foi o primeiro princípio. Gênesis 1:1, no hebraico, é Bereshit bara Elohim et rashamai veretz haaretz. Em um princípio criou Elohim os céus e a terra. Houve um princípio anterior e é justamente a era atemporal, o período do Olam, o período da pré-existência, onde o Cordeiro, Yeshua, foi morto antes da fundação desse cosmos, desse universo, dessa criação e dessa terra. No versículo 2, fala o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, Pinei, Terrom, as águas abissais, sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim, Ruach HaKodesh, a sabedoria de Provérbios 8, pairava sobre a face das águas, Pinei Ramaim, e o verbo pairava do hebraico é merhapet, que significa no sentido de aquecer a criação, como uma mãe aquecendo os seus ovos, preparando para o que está por vir. A energia feminina da criação, a energia criativa, a mulher é que gera a vida, o Espírito Santo nos consola e também habita em nós. E disse Elohim: haja luz, e houve luz. Essa luz que houve entre as águas, no primeiro dia da criação, é um fenômeno chamado sonoluminescência, que é um fenômeno em que ondas sonoras, ou seja, vibrações, fazem bolhas microscópicas em um líquido colapsarem, emitindo flash de luz, como um LED. Um som, a palavra, gerando luz dentro da água. No segundo dia da criação, Elohim levita as águas e congela elas, tornando o raquia, o firmamento, o domo, a abóbada. E é justamente a mesma abóbada, o mesmo firmamento que Ezequiel viu, a qual era resplandecente como gelo, e chamou Elohim o firmamento céu, e foi tarde e manhã o segundo dia. No terceiro dia, disse Elohim: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. Chamou Elohim a parte seca, terra, e o ajuntamento das águas, mares, e viu Elohim que isso era bom. E disse Elohim: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. No quarto dia, Elohim disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Elohim os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, sendo o sol elétrico e a lua magnética. No quinto dia, Elohim disse: produzam as águas, e chame de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Elohim criou as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. E disse: frutificai e multiplicai-vos. No sexto dia, disse Elohim: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. E assim foi. Entretanto, ainda faltava
a maior criação de Elohim. O homem, disse Elohim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim foi, e domine ele sobre os animais de toda espécie, e sobre toda a erva verde da terra. E assim criou Elohim o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, vindo através do pó da terra. E assim Elohim criou Adam, Aleph Dalet Man, 1:4-40. No hebraico, a palavra usada em Gênesis 1 para dia é Yom. Esse termo, no contexto da criação, indica um dia literal de 24 horas. Cada dia da criação termina com a expressão "e foi a tarde e a manhã", o primeiro dia. Essa fórmula deixa claro que não é algo simbólico ou indefinido, mas um ciclo completo de um dia. No hebraico, sempre que Yom aparece como número, significa um dia literal. Se fosse algo indefinido, como uma era ou um período grande de milhões de anos, o texto teria outra forma de expressão. Vemos a literalidade das escrituras, principalmente da criação, em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia, no Shabat, descansou. O mandamento do sábado só faz sentido se os dias da criação forem dias literais de 24 horas. Muitas teologias, como o evoteísmo e a teoria do intervalo, não se sustenta, pois o que muitos chamam de eras geológicas ou milhões de anos não está no texto hebraico. O hebraico é simples e objetivo, por isso é sempre bom analisarmos as escrituras de acordo com a cosmovisão de mundo dos antigos hebreus e do autor Moisés. Segundo a teoria do Big Bang, diz que primeiro houve explosão, depois formação das estrelas, depois os planetas e depois a Terra. Entretanto, no livro de Gênesis, primeiro veio a Terra, depois a luz. Só no 4º dia é que aparecem o Sol, Lua e as estrelas, ou seja, as escrituras invertem a ordem do Big Bang. Se não acreditarmos na literalidade de Gênesis, não há razão para crer em nada do que a Bíblia diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4.